O professor vai duplicar aqui um texto para que a gente possa analisar toda essa situação. Bom, a gente vai começar com o sistema reprodutor. Nós sabemos, não preciso nem elucidar isso, está relacionado aí com as nossas gônadas, com partes do nosso corpo que vão produzir, né? Aí a gente vai determinar, produzir na mulher por um certo tempo as células sexuais e no homem essa produção ela não cessa, tá? Na verdade o homem produz, tá? Obviamente uma grande quantidade de espermatozoide, tá? Até segundos antes da sua morte. É claro, meus amados, que tudo se refere à saúde desse espermatozoide. Um homem de 20 a 25 anos, quase a totalidade, quase 100% dos espermatozoides são sadios. No caso de um senhor de 80 anos, você vai ter uma diminuição muito grande desse número de cromossomos, desse número de espermatozoides, obviamente sadios. O que você vai ter aí uma variância de 30 a 20% sadios. Professor, um idoso pode engravidar uma mulher? Pode. A probabilidade é grande? Não. A probabilidade é pequena, pela baixa quantidade de espermatozoides, e desses espermatozoides, a grande maioria não são sadios. Tá? No caso da mulher, nós já vimos semana passada, na gametogênese, a mulher nasce com uma quantidade pré-determinada de óvulos. E dessa quantidade pré-determinada, ela vai liberar apenas 1/4 dessa produção. Por quê? Porque a cada célula germinativa de uma mulher, ela vai produzir apenas 4 óvulos. Diferente o homem, que a cada célula germinativa, ele vai produzir 16 espermatozoides, certo? Então, isso se refere aí ao nosso sistema reprodutor. Bom, temos aqui 2 imagens do sistema reprodutor masculino. Muito bem. Daqui eu vou começar da estrutura marcante necessária nesse sistema, que nada mais é do que, ou nada mais são do que os testículos. Muito bem. Na verdade, isso já foi explicado, a gente explica novamente. Esse testículo, ele obviamente necessita de estar fora do corpo. Não entendi, professor? O testículo do homem fica pendurado por uma bolsa chamada bolsa escrotal ou saco escrotal, ou mais ainda, o escroto. Esses são os termos corretos para essa estrutura. Repara que essa estrutura contém os 2 testículos. Numa pessoa normal, eu tenho a presença dos 2 testículos. Por quê, professor? Porque em casos extremos, você pode ter a criança, o jovem, o adulto, que nasceu com um testículo só. Ele pode ter filho? Pode, não tem problema nenhum, só que ele vai produzir metade da quantidade de espermatozoides. Mas, como eu preciso de apenas um espermatozoide, a quantidade que ele fabrica é mais do que suficiente, tá? E aí, obviamente, a necessidade dessas células, né, estarem fora do corpo é com relação à temperatura. O testículo trabalha com uma temperatura de 36 graus Celsius. A temperatura do nosso corpo normal é de mais ou menos aí 36, espera só um minutinho, 36,8 graus. Então, professor, por 0,8 graus, o testículo teve a necessidade de ficar para fora do corpo? Sim. E, na verdade, as mulheres não têm essa vivência, né? Mas nós, homens, sabemos muito bem disso. Em dias de calor, o nosso testículo está mais ou menos próximo do joelho, né? O testículo ele está esticado, ele está cada vez mais longe do nosso corpo, porque o corpo está quente. Se o testículo ficar próximo do corpo, ele vai aquecer. Nessa situação, ele está mais longe.
o que ele mantém a sua temperatura de 35 graus e meio, 36 graus. Em dias de frio, esse testículo, ele invagina, ele parece muitas vezes que ele entra dentro do corpo do homem. Por quê? Porque em dias de frio, obviamente, ele vai procurar se aquecer no corpo do homem. Então, essa célula, esse testículo, que aqui está representado, é o responsável, obviamente, pela produção dos espermatozoides. Então, nós vimos nessa região aqui as espermatogênese, a espermatogônia, né? Aqui eu tenho espermatócito primário. Lembra, eu tenho primeiro duas divisões mitóticas, mitose, depois eu tenho duas divisões meióticas, a meiose, a produção dessa espermátide, né? Que vai dar origem, no caso do homem, uma etapa a mais, o período de diferenciação aos espermatozoides. Então, eu costumo dizer, galera, que esse testículo nada mais é comparado a uma empresa multinacional. Por exemplo, uma Volkswagen da vida. O carro começa a ser produzido na linha de produção. A linha de produção está aqui, ó, dentro do testículo. Quando ele é eliminado do testículo, obviamente, é quando o carro sai da linha de produção, ele está pronto. E aí ele vai para o pátio, onde ele fica guardado nessa região aqui, que eu vou chamar de epidídimo. Então, o espermatozoide ele já está pronto, porque o corpo não vai avisar o seu sistema reprodutor que aquela noite ou aquela hora ele vai precisar de células sexuais. Então, mencionado a essa situação, eu tenho a produção dos espermatozoides no testículo e o acúmulo desses caras no que a gente chama de epidídimo. Ali ele fica guardado, ali ele fica esperando a hora certa de ser eliminado, certo? Então, essa é a função, obviamente, dos testículos. Então, eu tenho os testículos, eu tenho essa região que eu chamo de 2 aqui, que é o epidídimo. Quando ele sobe, repara que o epidídimo vem e ele faz uma curva. Da curva para cá, epidídimo, da curva para cá. Esse canal, eu chamo de canal eferente. É esse o canal que é cortado a partir do momento que o cara faz uma vasectomia. Quando o cara faz uma vasectomia, o que acontece? O escroto é cortado, retira-se esse canal, chamado canal eferente, aqui está no plural, porque são 2, o cara tem 2 testículos, né? Um homem normal, e é feito a ruptura, é feito o corte, e a partir do momento que cortou, cauteriza, esquenta, queima, é um bisturi elétrico, que ao passo que corta, ele já cauteriza, o que minimiza hemorragia. A partir daí, presta atenção, o testículo do cara continua fazendo o espermatozoide. Só que a única diferença, se esse canal houve uma interrupção, se esse canal foi cortado, esse espermatozoide não vai sair, ele não vai ter mais o caminho dele, o que ele vai ser produzido, ele vai continuar no epidídimo e, mediante algum período de tempo, tá? Cerca de 15 a 20 dias, esse espermatozoide produzido, ele é absorvido pelo corpo. Mais espermatozoides são produzidos, de 15 a 20 dias, absorvido pelo corpo, e assim sucessivamente. Então, uma vasectomia é isso, é cortar. Eu vou cortar, obviamente, o canal eferente, interrompendo a passagem do meu espermatozoide. Muito bem. Voltamos ao meu desenho. Tenho aqui o meu testículo, a minha bolsa escrotal, e está subindo aqui em vermelhinho. Na verdade, a imagem não está muito bonita, né? Mas eu tenho aqui esse epidídimo. Muito bem. Esse epidídimo, ele vai se juntar, obviamente, ao canal. Então, eu tenho aqui a abertura,
e ele vai se juntar aqui, ó, nessa região. Então, nessa região aqui, galera, repara aqui, olha a imagem, eu tenho primeiro uma glândula bulborretral. Muito bem. O que esse cara faz? Ele libera um líquido antes, contendo um pouco de espermatozoide, o que vai fazer com que esse líquido ele percorra essa região em preto, que eu vou chamar de uretra. Então, isso nada mais é quando o homem tem o início do ato sexual, sai uma pequena secreção pelo pênis, tornando esse pênis, obviamente, lubrificado. Então, o que acontece? Na uretra do homem, ela está relacionado tanto à parte reprodutora quanto à parte excretora. A urina também sai pela mesma uretra. Então, para que essa uretra ela seja limpa, ocorre a produção de um líquido pela glândula bulborretral. E esse líquido limpa a urina que possivelmente esteja no canal da uretra. Para quê? Para que depois, numa ejaculação, passe por aqui apenas o líquido seminal e os espermatozoides, que é o que eu chamo o conjunto desses dois por esperma, tá? Então, aquele líquido, aquela secreção que sai no início da reprodução, do ato sexual do homem, é provocado por essa pequena glândula chamada glândula bulborretral. Muito bem. Eu tenho aqui ainda uma outra estrutura denominada de próstata e tenho também a vesícula seminal. Então, repara que a próstata está aqui e a vesícula seminal está aqui. O que fazem essas duas estruturas? O sêmen, a secreção. Gente, presta atenção. Numa reprodução sexuada, eu preciso eliminar o espermatozoide. Só que o espermatozoide não vai sozinho. Eu preciso de um líquido que leve esse espermatozoide até o local correto. Por exemplo, quando o cara vai fazer detetização, ele coloca lá numa bomba com água, o veneno. Esse veneno mistura com a água e ele é lançado aonde tem que ser jogado. Então, o veneno sai junto com a água. É a mesma coisa que acontece aqui. Na verdade, a minha próstata e a minha vesícula seminal produzem o sêmen, que vai ser adicionado ao quê? Aos espermatozoides e vai ser eliminado em uma ejaculação. Muito bem. Esse líquido seminal, esse líquido com os espermatozoides, tá? Vai ser eliminado. Quanto é eliminado? Presta atenção. A eliminação normal varia de 2 a 5 ml, tá? Essa é a quantidade normal eliminada. Professor, no caso de uma pessoa que fez vasectomia, ele tem ejaculação? Tem, inclusive em maior quantidade, por incrível que pareça, tá? Ele vai eliminar o sêmen? Vai. Vai ter o espermatozoide? Não, não vai ter o espermatozoide. Só vai ter o sêmen, produzido por quem? Pela próstata e pela vesícula seminal. Por isso, galera, a saúde dessa próstata tem que estar perfeita. E é por isso que após os 40 anos, todo homem consciente, ele deve procurar um médico e fazer o exame da próstata. Existem métodos hoje, vamos dizer, secundários. Por exemplo, um exame de sangue, por exemplo, um ultrassom. Mas o melhor exame para detectar a saúde da próstata é o exame de toque. Você repara que aqui, olha aqui, você tem o ânus e a próstata está muito próximo do ânus. Então, o médico vai introduzir o dedo no ânus do cidadão
e vai apertar essa próstata. Para quê? Se ela tiver molinha, a próstata tá beleza, tranquilo. Daqui a um ano você volta para fazer outro exame. Se a próstata estiver rígida, dura, aí algo não está legal. Aí pode ser feito o tratamento com medicamento por aí afora. E existem casos onde, principalmente no homem, é onde a maior quantidade de cânceres presente é o câncer da próstata. Uma vez eliminado essa próstata, você terá dificuldade de ejacular, tá? Porque somente o líquido produzido pela vesícula seminal é um líquido em quantidade inferior, um líquido em uma quantidade muito baixa. Então, você precisa tomar cuidado, obviamente, com essa próstata, tá? Com relação à união dos dois epidídimos, dos dois canais referentes, eles vão grudar aqui, tá? Nesse ducto chamado ejaculatório, tá? Que está relacionado à bexiga do homem, olha a bexiga do homem, vai sair por aqui também, olha aqui essa entrada. Aqui tem uma válvula, chamada de válvula esfíncter. Essa válvula fica fechada e ela só abre a partir do momento que você, psicologicamente, libera essa válvula e a urina sai. Graças a Deus que nós temos essa válvula aqui, porque se não tivesse essa válvula, estaria aberto, você produziu um pouco de urina, que ela ficaria armazenada nessa bexiga e ela sairia o que a gente ia viver o dia inteiro mijado. A verdade é essa, tá? Então, por essa válvula que aqui está, obviamente, ela fecha essa bexiga para duas ações. Primeiro, para você urinar de forma correta, né? Urinar uma quantidade, vamos dizer, total no local exato, no mictório, no banheiro, por aí afora. E segundo, eu necessito essa válvula para que nenhum engraçadinho, né, urine dentro do sistema reprodutor feminino. Então, quando esse garoto ele está em ereção, quando o pênis está ereto, não existe a possibilidade de sair urina, tá? A partir do momento que eu tenho a diminuição dessa ereção, aí sim eu tenho a passagem dessa urina pela uretra. Por isso que é interessante, toda vez que o garoto tiver uma relação sexual, ele urinar depois, porque vai limpar o canal da uretra, eliminando aí esses espermatozoides. Fechou? Tranquilo? Outra coisa, repara que aqui, entre o ânus e entre a próstata, nós temos uma glândula exógena, uma glândula que dá prazer. Que, professor? Sim, uma glândula que dá prazer. Então, tanto no homem, escuta o que eu estou falando, quanto na mulher, dependendo do relaxamento e a penetração do pênis, no caso pelo ânus, ele vai massagear esta glândula, o que vai dar prazer. Então, você, homem, se você estiver afim de um prazer a mais, obviamente, saiba que isso é cientificamente comprovado. Você tem uma glândula aqui que é chamado de exógena, uma glândula que vai dar prazer. Isso está presente tanto no homem quanto na mulher. Lembrando que o ânus não foi feito para esse tipo de situação, tá? Primeiro, a grande contaminação, contaminantes em grande concentração, um número muito grande de bactérias, tá? Que inclusive, muitas vezes na mulher, se tem problemas ginecológicos justamente por causa disso, numa relação anal, o cidadão tira o pênis da onde está e coloca na vagina. Então, ele vai levar para a vagina fezes contaminantes, o que vai irritar e o que vai, obviamente, dar problema aí nessa região, tá? Então, uma vez optou pela região, pelo sexo anal, utilize uma camisinha. Após a utilização, a realização desse ato, elimina-se a camisinha e aí quer continuar a relação na vagina, coloca-se uma camisinha nova e elimina esses contaminantes, tá? Lembrando que o ânus não foi feito para isso, mesmo porque nós temos aqui pregas, tá?
que fazem com que o nosso ânus ele se contraia, o que ele fique fechado, tá? Então, muitas vezes, pessoas que têm dificuldade, que têm o excesso desse sexo nessa região, ele tem essas válvulas, essas estruturas dilaceradas, o que torna-se difícil controlar as fezes, tá? Isso é verídico, perfeito? Agora, juntou aqui a vesícula seminal e a próstata, o que vai formar o sêmen, juntou aqui com o canal deferente à produção dos espermatozoides, ocorre a ejaculação pela uretra. Olha o tamanho dessa uretra, ela sai daqui, ela vem aqui, para cá e para cá. Por isso que, quando nós vimos o sistema excretor, a gente percebe que o homem, para eliminar uma pedra que provavelmente tenha se calcificado no rim, é muito mais difícil, porque a uretra é muito maior do que das mulheres, sem contar que o diâmetro dela é bem menor. Muitas vezes essa pedra sai da bexiga, porque ela vem lá do rim. Ela passa pela válvula e ela vem cortando toda a uretra. Sem contar que muitas vezes a urina vem por trás, empurrando essa pedra. Existem casos onde essa pedra sai com uma dificuldade extrema e o garoto fica aí por várias vezes urinando sangue, porque a pedra veio cortando toda essa parte da uretra até ser eliminada. Tá? No caso aqui, nós temos o nosso pênis, e esse pênis, ele, numa posição, vamos dizer assim, em repouso, ele não contém sangue. Quero que você olhe para mim, por favor. Eu tenho aqui as minhas duas mãos estão fechadas, representando os dois ductos que o pênis apresenta. E no meio desses ductos, olha lá, eu tenho uma caneta azul. A caneta está representando a uretra. Nesses dois canais, chamados corpos cavernosos, é que vão se encher de sangue mediante uma excitação. Uma simples, uma pequena excitação. Esse sangue sai da nossa corrente sanguínea e entra nesses corpos cavernosos, fazendo com que o pênis tenha uma ereção. Enquanto você tem o estímulo, o pênis está ereto. Enquanto você tem uma atividade sexual, o pênis está ereto. A partir do momento que o garoto ejacula, essa excitação diminui, o que esse sangue acaba por sair do pênis. É por isso que hoje, graças a Deus, nós temos alguns medicamentos que auxiliam, principalmente os homens, em certa idade. Isso é uma situação que vai acontecer na sua vida. Muitas vezes, você não vai conseguir ter uma ereção no tempo, vamos dizer assim, normal. Tá? E aí, obviamente, se tem medicamentos que auxiliam esses homens com esta certa dificuldade. Tá? Como, por exemplo, o Viagra é um medicamento desse. O Cialis é um medicamento desse. Um outro medicamento menos invasivo, chamado de Tadalafila, são medicamentos que aceleram o batimento cardíaco, aceleram a circulação, o que eles promovem a entrada de sangue nos ductos cavernosos, ou seja, nos dois canais, para que ocorra, obviamente, a ereção do pênis. Lembrando, meus amores, que para o homem, esse sistema reprodutor, ele funciona principalmente daqui, ó, da cabeça. A partir do momento que o homem está preocupado, que o homem está indeciso, que o homem está ansioso, que dentre situações pode ocorrer a não ereção. Isso é óbvio. Tá? E aí existem práticas erradas, principalmente com relação aos nossos jovens. Ah, professor, hoje eu vou sair com aquela garota. Meu, eu não posso fazer feio com ela. O que o cara faz? O cara vai na farmácia, e o cara compra um Viagra. Para quê? Ah, para não fazer feio, para fazer bonito. Gente, o seu psicológico não precisa disso.
Vai e faça o seu melhor, acabou. Ah, não, professor, não posso fazer feio com ela. Então, eu vou comprar um medicamento desse, aí eu fico tranquilo. Sabe o que acontece com isso? Isso uma vez, duas vezes, não tem problema. Isso várias vezes, se tornar um hábito esse tipo de situação, o homem, ele não vai conseguir ter uma ereção se ele não tiver o remédio. E aí começa a prejudicar, sem contar que o medicamento acelera o batimento cardíaco. Por isso que o homem, antes de usar um medicamento como esse, ele, obviamente, ele tem que fazer exame de sangue. Ele tem que fazer exame do coração. Ele tem que fazer um check-up para ver se o coração dele aguenta esse aumento dessa pressão sanguínea para que a circulação circule mais rápido e para que mais sangue entre dentro desses corpos cavernosos, promovendo assim a ereção, obviamente, desse pênis. Perfeito? Então, isso se refere ao sistema reprodutor masculino. Nós vimos as partes desse sistema reprodutor, o que se refere, falamos de ereção, falamos da produção do espermatozoide, falamos de todos esses tipos de situações. O que o professor colocou aqui, um resuminho para você. Então, o testículo nada mais é o local onde são produzidos os espermatozoides. O epidídimo é o ducto de maturação, onde o espermatozoide fica lá para ser finalizado e para ser utilizado. Ductos deferentes é o que sai do epidídimo e vai se juntar lá no início da uretra, tá? Eu tenho a vesícula seminal, que são glândulas responsáveis por secretar um fluido para, obviamente, produção do sêmen. Nós temos também a próstata, que também é uma glândula do tamanho mais ou menos de uma bola de golfe e que vai secretar um líquido também, que vai se juntar a esse sêmen. Nós temos o pênis, que obviamente é a parte reprodutora, né, propriamente dito, e a gente tem a uretra, que no caso do homem é comum tanto ao sistema reprodutor quanto ao sistema excretor. Ou seja, meus amores, mediante a isso, a gente termina de falar do sistema reprodutor masculino, o que eu vou finalizar essa aula, falta um minutinho, e vou fazer uma nova chamada. Vocês entrem, por gentileza, rapidinho, para que a gente comece a falar agora do sistema reprodutor feminino. Beleza, meus amores? Tranquilo por aí? Demorou. Perfeito? Bom, Tá de boa. finalizando